Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 9 de janeiro de 2026, torcendo aqui para não engasgar com pequenos pedacinhos de uma castanha de Pará que um dos feirantes hoje, muito querido, me ofereceu graciosamente. Aliás, benditos os dias em que começam com você passeando por uma feira livre, né, num dia bacana, num dia de sol. Pois bem, fui à feira, voltei, estou lutando aqui contra esse pequeno risco, como é que chama qualquer coisa relacionada à garganta? Não sei. Mas eu voltei especialmente inspirado porque no caminho eu pensei uma série de memes que eu não sei se você me segue em alguma outra rede, né? Não sei se você me segue no Instagram, no Twitter, eu recomendo que não, porque eu sou muito, como eu ia dizer, prolífico, eu sou muito fecundo, ou seja, eu sou praticamente um tsunami vivo, não é? Mas eu sei que eu voltei especialmente inspirado e eu me pergunto se aquela castanha do Pará era alucinógena, né? Estou parecendo aqui o macaco Simão, o José Simão com um colírio alucinógeno, o que foi que me deu essa inspiração? E eu estou fazendo essas brincadeiras lisérgicas porque daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouco sobre um vídeo muito interessante daquele canal que eu adoro, que é Religião no Café da Manhã, né, Religion for Breakfast, e que o tema foi algo chamado enteogênese, ou entesigênicos, enteogênicos, ou alguma coisa parecida com isso, que são, obviamente, substâncias e fungos, e cogumelos, e toxinas que são alucinógenas, não é? Mas daqui a pouco a gente fala sobre o assunto. Eu quero compartilhar com vocês algumas dessas iluminações, senão eu não vou conseguir fazer mais nada. Eu acho que uma delas é, na verdade, quase que uma reflexão sobre o que tem acontecido nas minhas relações nos últimos anos, porque depois que o Google se consolidou, eu percebi que muita gente que normalmente, sei lá, não tinha uma relação contínua, constante, que não falava sempre com você, sem mais nem menos aparecia ou na sua timeline ou no seu inbox e fazia uma pergunta completamente descabida. E aí você, ou eu pelo menos, graciosamente respondia e a pessoa não dizia nem obrigado, né, desaparecia de novo. E aí a minha única conclusão até agora é que as pessoas começaram a tratar umas às outras como se fossem o Google. O Google é assim, você faz uma pergunta, ele dá a resposta e você clicou e vai embora. Não é? Mas de uns tempos para cá, eu estou notando um outro aspecto curioso no mundo relacional ou interrelacional, que são pessoas que, sem mais nem menos, perguntam a sua opinião sobre alguma coisa que você não necessariamente tem interesse e depois ficam relativamente decepcionadas caso você não queira esticar a conversa ou caso você queira levar a conversa para um outro rumo. O que, para mim, é uma pista de que as pessoas estão começando a se tratar mutuamente como o ChatGPT. Né? Com a diferença que o ChatGPT já percebeu que nós somos profundamente carentes de validação, nós somos profundamente carentes de confirmação, não é? Então, caso você se comporte de uma maneira um pouquinho mais discrepante, uma maneira um pouquinho mais dissonante, caso você provoque um pouco mais o pensamento, então tem alguma coisa errada com você. E agora eu recomendo sempre, desculpe, eu não estou autorizado, eu não me sinto autorizado a responder sobre todo e qualquer assunto, né? Eu recomendo o ChatGPT, ele está sempre bem-humorado e provavelmente ele te ama. O meu me ama, né? E provavelmente todo mundo acha que o ChatGPT ama muito mais você ou eu do que as outras pessoas. Não é? Mas essas pequenas reflexões também acabaram se estendendo, acho que nesse efeito alucinógeno, que eu não sei se foi algum fungo no meu pão sem glúten, né, ou alguma outra coisa no meu chá verde, que é uma reflexão um pouco mais ampla, né? Quando a gente observa o cenário internacional, a gente vê Putins, Lulas, Trumps, Bolsonaros, Erdogans, né, gurus de palco. Eu chego a uma conclusão, que é uma conclusão preliminar, sujeita a debate, claro, de que realmente o que muitas pessoas querem é alguém cagando regra para você poder fazer de conta que você obedece. É essa a dinâmica. Por favor, alguém tome as decisões e eu faço de conta que obedeço. E assim está tudo muito bem, né? Então fica esse teatro, pelo menos você pode justificar o seu braço curto, metafórico, não é nenhum tipo de preconceito físico aqui,
Mas isso me levou a uma outra conclusão um pouco mais ampla, se bem que ela se aplica muito facilmente aqui em São Paulo e também na Faria Lima, ou também em posts do LinkedIn. Hoje mesmo eu me deparei com um post absolutamente assintoso, né, de alguém ali propondo basicamente um mata-mata, uma lei do mais forte, a sobrevivência, quem não empreender, que se dane, porque, bom, que é a seguinte, abre aspas, estoicismo não é uma filosofia, é um conjunto de subterfúgios pretensiosos de quem não quer colocar a mão no bolso ou quem está por cima da carne seca e não quer fazer nada a respeito por aqueles que sofrem. Então, pronto. Então, se você por acaso, você é uma pessoa sensível, você tem coração, né? Mas caso alguém tenha uma deficiência cardiovascular afetiva, né? Caso alguém não sinta absolutamente nada, não se indigne, né? Não sinta piedade, caso ele seja uma geladeira desde pequenininho, um frigobar, então pronto, você escolhe o estoicismo porque ele vai dizer isso está fora do meu controle, se está fora do meu controle eu não posso considerar isso um problema, né? E aí você fica sentado no ar-condicionado, né, fumando um charuto e comprando bitcoins. Então, como vocês podem ver, eu acordei bastante inspirado. Tem outras coisas lá, por favor não sigam nas outras redes, isso vai realmente contaminar o seu dia. Mas voltando aqui a esse tema dos alucinógenos, e dos, como é que eu falei? Enteogênicos, eu nunca tinha ouvido falar, né? O cara do Religion for Breakfast, né, do Religião para o Café da Manhã, ele é um acadêmico sério, e ele está ali, fez um vídeo bastante interessante, que eu recomendo para todo mundo, sobre, como hei de dizer, né, a associação de experiências provocadas por substâncias químicas diversas, ayahuasca, LSD, MT, não sei mais o que, né, e diversas outras coisas delirantes, a associação entre o que essas experiências, o que essas substâncias acabam provocando no seu cérebro e associações místicas. Eu já conheci mais de uma pessoa que jura de pé junto que realmente ter feito algum tratamento alucinógeno, não lembro os detalhes, não lembro se foi santo daime, ayahuasca, não sei, paçoca amor, não sei. Mas que isso foi realmente um fator decisivo. Muitas pessoas me relataram já contatos com inteligências superiores, que isso realmente as transformou, e não é que eu tenho amigos especialmente suscetíveis, mas parece que isso é comum. Não é? Então o vídeo fala bastante sobre isso que a humanidade faz muito tempo. Né? Muitas das culturas humanas tomavam algum tipo de alucinógeno e associavam isso a alguma coisa sobrenatural. Você pode ter xamãs entrando em transe, você pode ter no Peru, nos Incas, os Astecas, onde você olhar vai ter algum vestígio do uso de algum tipo de alucinógeno, algum tipo de alcaloide, eu nem sei o que, né, que vai provocar, assim, digamos, experiências um pouco inusitadas, e isso vai ser interpretado como algo transcendental, como algo que hoje a gente chamaria talvez de espiritual. Né? O vídeo é muito interessante, porque ele vai falar do entusiasmo nos anos 60, né, gente experimentando com LSD. Né? Eu lembro de ter lido um livro que eu sempre respeitei bastante, um cara que eu sempre respeitei bastante, que eu acho um escritor excelente, que é o Aldous Huxley. Ele escreveu um livro que chama As Portas da Percepção, porque ele experimentou com alguma dessas coisas, não sei se era mescalina, é mescalina que chama? Não sei, os nomes são um pouco complicados para mim. E ele teve visões maravilhosas e ele concluiu que aquilo era uma iluminação, que realmente ele tinha entrado numa outra esfera de entendimento, o que muito me decepciona, porque até então ele tinha feito coisas boas, Admirável Mundo Novo, por exemplo, que eu recomendo para todo mundo. Não é? Então o vídeo vai mostrar um certo entusiasmo nos anos 60, 70, depois o governo americano cai de pau nessa história, depois a coisa ressurge no contato com povos originais. Você tem Santo Daime aqui no Brasil, que mistura um monte, vários amigos já foram atrás disso e continuam consumindo isso de uma maneira bastante preocupante, para não dizer assustadora, não é? E aí tem uma mistura que é bizarra de coisas indígenas com coisas de candomblé, com coisas do cristianismo e não sei mais o que, né? E diarreia e vômitos também. E vão achar que isso realmente é uma experiência espiritual.
Então, o fenômeno é bastante difundido, pessoas muito felizes, né, com isso. Agora, de uns tempos para cá, a medicina retomou o interesse por essas substâncias e está começando a ver se tem algum potencial, e parece que tem, no tratamento de depressão profunda, etc. e tal. Né? Mas até tem um questionamento ali que eu achei interessante, da indústria farmacêutica, de repente, se apropriando de conhecimentos milenares de povos originais para fazer drogas e tratamentos caríssimos, sem dar um tostão furado para quem, em verdade, tinha descoberto tudo isso. Né? Mas vamos voltar aqui para o fenômeno da enteogênese. Enteogênese, pelo que eu entendi ali da raiz grega, são substâncias que provocam dentro de você um sentimento de divindade. Né? Os relatos são sempre de encontro, de conexão maior com o universo, de expansão da sua consciência, encontros extraordinários. Curiosamente, para minha surpresa, a quantidade de pessoas que disseram que viram o Deus, sei lá, o Deus, sei lá, eu não sei qual deles, mas o Deus cristão. Né? Não sei se incluiu o pombo, não sei se incluiu o filho, eu não sei, né? Os santos, mas Deus propriamente dito, o Deus judaico-cristão, é o que menos aparece. Tem 18% das pessoas, mas relatam uma experiência direta com esse cara. Mas agora, muita gente, mais do que a maioria, relata ter tido encontro com entidades que não são necessariamente representadas em algum livro sagrado. Então podem ser espíritos superiores, criaturas de luz. Varia, é bastante variável, mas é muito curioso aqui que isso parece ser uma experiência transformadora, porque recupera em você um sentimento de conexão maior com o resto do universo e tudo passa a fazer sentido e tal. Muito interessante o vídeo, eu recomendo para quem tem interesse, ou para quem já experimentou, ou para quem usa regularmente, né, para dar uma assistida, para ver os padrões que estão ali por trás disso, né, para também reconhecer a importância histórica do uso de alucinógenos, né, mas também fica ali aquela questão, já que muitos cientistas no começo estavam achando isso um pouco místico, qual é a diferença disso para uma alucinação? Né? Quem disse que o Aldous Huxley não estava apenas alucinando? Né? Porque quando você vê, o ChatGPT às vezes alucina, por que você não pode alucinar também? Né? Aliás, eu parto do princípio que se só você viu alguma coisa e só você ouviu alguma coisa, é alucinação. Né? Se de repente, sei lá, você ouviu uma divindade, só você ouviu, por que não falou com mais gente? Por que todos não ouviram a mesma coisa ao mesmo tempo? Porque cada um ouviu uma coisa diferente. Então, se cada um viu uma coisa diferente, ouviu alguma coisa diferente, eu acho, tudo me leva a crer que seja um processo alucinatório, muito satisfatório, pelo visto, transformador, mas completamente alucinatório. Aliás, eu deixei de comentar outro dia desses aqui com vocês, uma entrevista no Science Friday, a Era Fleiro, o apresentador há décadas do Science Friday, e ele estava entrevistando, ou será que eu comentei, com um senhor que é justamente não sei se ele é um neurologista, acho que era, que de uma hora para outra a audição dele começou a fraquejar e ele começou a ter alucinações sonoras. Mas não é só o tinnitus, esse zumbido que eu tenho de vez em quando. Não, ele ouvia música mesmo. Ouvia música. Então ele olhava em volta. Quem desliga o rádio? Não tem rádio ligado. Mas eu estou ouvindo aqui o hino nacional. Mas não tem ninguém cantando o hino nacional. Pois bem, o cara ouviu o hino nacional o dia inteiro. Né? Aí depois às vezes mudava. Mas eu ouvia com tudo, com pessoas cantando, coral, instrumentos e tal. Completamente alucinatório. Aí depois mudou para canções infantis, então vai mudando, o cara simplesmente tem uma rádio, aliás uma rádio ruim, né? Imagina se teu cérebro de repente sintonizasse a rádio, como é que chama? A Hora do Brasil, né? Então o cara está tendo, imagina que coisa maluca, mas isso tudo leva a gente a reconhecer e a lembrar que, na verdade, a nossa experiência consciente é uma alucinação mais ou menos convincente, que às vezes surta. Então, às vezes, você joga ali uma substância esquisita, de uma hora para outra as coisas saem um pouco fora do esquadro e você começa a juntar os impulsos que que o teu corpo e que a realidade estão te dando, você começa a associar de um jeito um pouco estranho. Não é? Mas, de qualquer maneira, a gente tem que reconhecer que se a pessoa está sentindo, é real, pelo menos na cabeça dela, né? A transformação na vida dela pode ser real, não é? Mas qualquer conclusão disso para julgar que aquilo seja realmente a prova de alguma coisa sobrenatural ou de alguma outra esfera
é um pouco complicado. O que eu penso sempre é assim: se todo mundo que tomasse tivesse visto a mesma coisa, se todo mundo que cheirasse aquilo, ou injetasse, ou fizesse qualquer coisa, ou meditasse, ouvisse a mesma história, mas não é. Então, algo me diz que não é exatamente o acesso a um outro mundo, mas acesso provavelmente a fantasias nossas, e a gente fantasia o tempo todo, não é? Então, mas de qualquer maneira, é um vídeo muito interessante, mas eu acho que dá para conectar isso com um outro artigo que eu recomendo fortemente. É um artigo sobre um livro. O livro é muito difícil traduzir o título, porque em inglês você tem uma palavra que chama matter, M-A-T-T-E-R, que poderia ser matéria, tudo que está à minha volta, não é? Mas também matter é importar, não importar coisas pelo AliExpress, né? Coisas que importam. Isso, alguma coisa não importa para você, por exemplo, você é um estoico e o sofrimento alheio não te importa. Então você vai falar, it doesn't matter to me. Né? Então algumas coisas importam ou não importam. E aí o título do livro é The Mattering Instinct, como se fosse o instinto de importar. De novo, nada comprando, né, importa-banda no Mercado Livre. O instinto de importar, eu vou dar o nome da autora aqui para vocês, deixa eu ver como é que ela chama, Rebecca Neuberger Goldstein, né? Eu acho que eu vou comprar o livro. Mas o que ele está colocando aqui, eu gostei, porque inclusive remete a coisas que eu sempre falei nas minhas palestras, né, que eu sempre falei aqui com vocês, que tem a ver com o propósito e com o sentido da vida, né, e também com a questão de felicidade, certo? Felicidade que, na minha perspectiva, é uma invenção esquisita do Walt Disney ou da Constituição Americana, não é, que faz você ficar correndo atrás de um negócio maniacamente, gastando tudo que você não tem, não é? Mas, aliás, eu vou recomendar aqui, vou dar um link para um livro que eu comentei, num dos meus projetos preferidos, que está um pouco abandonado, preciso retomar, que chama Leia Vale a Pena, que são dicas de livros, e um deles é a Euforia Perpétua, de um francês chamado, puxa, como é que ele chama? Plim Plim. Você foi poupado de segundos de silêncio enquanto eu procurava no Google, não é? Quem era o autor da Euforia Perpétua é o francês Pascal Bruckner. O Pascal Bruckner, ele escreveu um livro maravilhoso sobre esse mito da felicidade, da happiness, né? Como se isso fosse possível, como se isso fosse desejável, né? É um livro interessantíssimo, eu vou dar o link aqui, inclusive para quem quiser comprar. Mas vamos voltar para o artigo sobre o instinto de importar. O que está em discussão aqui é uma necessidade humana bastante profunda, de se sentir importante, ou de sentir que você importa. Eu acho que eu entendo isso de uma maneira bastante profunda, porque toda vez que de repente eu espremo meu coração, meu cérebro, né, minhas emoções, minhas lembranças, minha inspiração num episódio e publico achando que aquilo vai realmente ter um impacto assim, extraordinário, e 20 pessoas ouvem, né, naquele dia, dá uma certa frustração, porque você fala, cara, não importa, né, não importa o que eu faço, não importa o que eu faço, eu não importo. E isso dói por quê? Porque eu sou carente, talvez, né, mas dói talvez porque seja uma coisa para a gente observar na gente mesmo. A gente, para se sentir minimamente satisfeito, a gente precisa achar que a gente importa. Importa porque você tem um filho, importa porque você está num projeto importante, importa porque você tem um trabalho voluntário e as pessoas dependem de você fazendo ali, importa porque aquilo que você fala tem algum tipo de relevância. Muito interessante essa história, né? Ela até faz o repórter que está fazendo o review do livro, a revisão, a crítica do livro, ele até menciona uma questão genética. É como se o seu DNA estivesse falando o tempo todo para você, olha, você é legal, vamos lá, vamos em frente, porque a vida biológica é justamente isso, ir em frente apesar da entropia, apesar do universo que não está nem aí para você, né? Então tem aí, acho que a própria vida biológica é justamente esse impulso de preservar
né, um certo modo, né, a gente viu ontem que, imagina, o teu corpo se renova o tempo todo, né, cada semana o teu intestino inteiro se renovou, a cada ano o teu corpo inteiro, todas as células se renovaram, né, mas você está renovando dentro da mesma partitura, né, você está tocando a mesma música de novo e de novo, você está, na verdade, perpetuando um modo e faz parte da tua autopreservação, ou até de como você se age no mundo, né, esse impulso para essa necessidade de saber que você realmente importa. Quando você tem a sensação de que você não vale mais nada, não importa mais nada, as coisas perdem o pé. Eu gostei, eu achei isso muito interessante, estou pensando seriamente aqui em comprar o livro ou o audiolivro, talvez, acho que é uma boa pergunta. Talvez um audiolivro seja... Eu gosto muito de audiolivros, eu sigo aqui a Audible. Se você... Eu vou dar um link aqui, para quem quiser testar a Audible, acho que é de graça por um mês, se eu não me engano. Eu vou dar um link aqui na descrição do episódio. Eu tenho a Audible faz 200 anos, eu ouço dezenas de livros por ano e eu gosto imensamente desse formato. Mas, na verdade, eu estou aqui fazendo uma digressão porque estou justamente saboreando um pouco essa ideia do quanto é importante para a gente achar que a gente importa e o quanto, para mim, muitas vezes é bastante depressivo, bastante desesperador achar que você não faz diferença nenhuma, né? Por sorte, eu não recorro a cogumelos estranhos e outras substâncias um pouco questionáveis. Mas agora eu entendo, né? Quer dizer, não é um problema meu, não é uma deficiência minha. É claro que se eu também não sentisse nada, podia ser um estoico, né? Mas como eu sinto, o que eu faço com isso? E, num certo ponto, o autor coloca um conceito que vem da Grécia, que, limpando um pouco a garganta aqui da maldita castanha do Pará, que eu teimei em aceitar hoje de manhã pela generosidade do nosso amigo Ricardo da barraca de frutas secas, mas eudaimonia. Eudaimonia é um conceito grego que eu sempre tento contrapor à noção de felicidade, que eu acho que é uma noção tola, superficial, vulgar e inútil, não é? Eudaimonia é aquilo, vamos imaginar, eu agora posso olhar para trás, ou meu pai deve ter olhado para a própria vida, eu percebi isso em vários momentos, né, fazendo um balanço da sua existência, e aí ele pode olhar para trás, ele pôde olhar para trás, eu fico muito feliz que ele tenha conseguido isso, que foi olhar para trás e sentir a eudaimonia. Eudaimonia é essa satisfação que você tem quando você... E é muito difícil traduzir eudaimonia, né? Mas normalmente são 6 pilares ou 6 vetores. Um deles é se você tem autonomia. O segundo é se você consegue desenvolver o seu potencial. Em terceiro lugar, se você é capaz de aceitar a si mesmo, né? Quarto lugar, se você tem um propósito, ou seja, estou traduzindo aqui, se você faz algo que importa para você. Em quinto lugar, se você tem domínio do seu ambiente, ou seja, se você consegue interagir, se você consegue fazer, se você, né, não é tolhido, né? E por último, o que eu acho que é um reconhecimento que infelizmente nos últimos 2000 anos a gente perdeu, que é de relações positivas. Então, quando eu lembro do meu pai com muito carinho, né, lembrando as suas próprias histórias, contando, né, com orgulho das coisas que fez e, sobretudo, das relações positivas, dos amigos, dos amores que ele teve, eu falo, puxa, isso vale mais do que um relógio Cartier de ouro, como eu andei vendo por aí, né, em algumas stories, vale muito mais do que posar na frente da Torre Eiffel, né, você poder olhar para trás, ou olhar em volta e sentir que você tem essas 6 caixinhas estão ticadas, eu acho que é um bom caminho e quem sabe aí uma boa bússola para a gente seguir em 2026. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que essa minha grande divagação, sexta-feira eu acho que eu viajo um pouco mais na maionese, com castanha do Pará ou não, com substâncias estranhas e desconhecidas ou não, não, normalmente não, não. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.